Então, dando continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, livro este é Psicografia de Cândido Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Ney Lúcio, que nos apresenta lições de sublimidade, ditadas por Jesus Cristo em reuniões na casa de Simão Pedro. O texto desta noite é o Mensageiro do Amor. Vamos dar início à leitura do texto. Falava-se na reunião com respeito à predominância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou serena e simples. Há muitos anos que o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade. O poderoso Pai enviou-lhe ao mundo um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando fórmula nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado, da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor, compassivo, providenciou a viagem de um outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O nobre alto da Providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contacto com os enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou então a vinda de um outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre, usando a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga dos homens auspiciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que, em breve, se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens, provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Este, outro enviado, enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista. Tanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender, na ofensa, um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu. Perante as garras da calúnia e do sarcasmo, entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim,
fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e a bondade pura no coração das criaturas terrestres, e levando-as a mais alto nível, com plena vitória, na divina missão de que for investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e, ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele, com assertiva acento de voz: a cultura e a santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda a parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Aqui na interpretação do texto, eu fiz aqui um trabalho de interpretação com a ajuda de alguns companheiros do outro lado Atlântico, desenvolvendo. Vamos então aqui a esta parte, vamos ver uma parte aqui interessante. Na reunião de Jesus e seus discípulos havia um assunto que se discutia, era sobre os sábios da terra, intelectuais que pudessem criar fórmulas e equipamentos para melhorar a humanidade. Sem dúvida que isso era importante para a época, mas será que era o que precisava em primeiro lugar? Será que a inteligência desprovida da moralidade é boa? A sabedoria é uma das asas que nos leva ao Pai Celestial, junto com a moral, o amor, que é outra asa, que nos levará a alcançar a pureza, desde que desenvolvida desequilibradamente. Aqui no primeiro mensageiro, o poderoso Pai enviou um mensageiro da ciência, que veio com a missão de entregar a gloriosa mensagem de vida eterna. No entanto, ele fracassou. Porquê? Porque ele ficou somente nos ensaios teóricos, apaixonando-se exclusivamente pelas obras da inteligência, não partilhando com os outros o conhecimento que devia ter adquirido, que adquiriu. Mas esta parte aqui é interessante. Porquê? No primeiro trecho do texto, eu vou-me aventurar aqui um pouco na minha interpretação do texto. Ou seja, o Pai Celestial mandou um mensageiro da ciência, portanto, com o objetivo, com a missão de entregar a gloriosa mensagem de vida eterna. Portanto, não era uma pessoa qualquer. Portanto, era uma pessoa já com conhecimentos, não é? Portanto, se era um mensageiro da ciência para entregar à Terra a gloriosa mensagem de vida eterna, não era uma pessoa qualquer, teria que ser já uma pessoa com algum nível de esclarecimento, até com algum nível de elevação no mundo espiritual. No entanto, ele fracassou. E fracassou porquê? Porque o orgulho e o egoísmo tomou conta dele. Porque ele, quando se apaixona exclusivamente nas obras da inteligência, não é? Escusando-se a partilhar o conhecimento adquirido com os demais, não é? É o egoísmo aí aflorado. Portanto, ou seja, ele, com o egoísmo aflorado na criatura, portanto, tomou o conhecimento exclusivamente para ele e não o partilhou com os demais. Pronto, foi apanhado. Ou seja, isto leva-nos a crer o quê? Que mesmo pessoas esclarecidas no plano espiritual, quando mergulham no vaso da carne, isto não é assim tão linear e não é assim tão simples. Mas o Senhor continuou enviando os seus obreiros e enviando um médico. Este novo arauto da Providência refugiou-se na sala de ervas e bebragens, interessando-se somente pelo contacto com enfermos importantes que tinham poder e dinheiro para pagar pelos seus serviços, não se preocupando com o resto da população, a que viera servir, por se julgar que não era problema dele. Sendo-lhe a população indiferente porque só se preocupava consigo mesmo. Portanto, se nós fizermos uma
analogia ao primeiro, estamos aqui perante um caso exatamente semelhante. Portanto, foi novamente apanhado pelo egoísmo, pelo orgulho e, portanto, deleitou-se claramente nas paixões mundanas, não é? Como eu costumo dizer, e, portanto, deixou de cumprir a tarefa que foi investido. O Todo-Poderoso, o Todo-Bondoso, enviou outro mensageiro da ciência que se converteu em guerreiro célebre. Usou da espada, do cálculo, com mestria, pôs-se à ilharga dos homens, auspiciosos e vingativos, e afastou-se dos pobres e humildes, de que ele trazia o compromisso de auxiliar, incentivava a guerra, a criminalidade e os conflitos uns para com os outros, ao invés de proteger os pobres, os carenciados e desprotegidos, por ter iludido pelos bens terrenos que o mundo lhe oferecera. Então, contristado, o Senhor decide enviar outro missionário da ciência, que se fez primoroso artista e se iludiu com os salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse somente de prazer e o coração dos homens. Vejamos este fato aqui interessante. Deus primeiro mandou um professor, mandou um homem da ciência que se formou como professor e este falhou. O segundo, um arauto médico e este também falhou. O terceiro, o guerreiro, e este falhou também. O quarto, um artista e este também falhou. Porque este devia ter feito composições para alegrar o povo e deslumbrou-se pela riqueza que poderia usufruir, levando a música somente àqueles que a poderiam pagar. O Senhor aqui, Deus aqui se viu numa situação complicada, porque enviou um professor para que pudesse trazer gloriosa mensagem de vida eterna e este falhou. Enviou um médico para que pudesse ajudar os pobres curando suas chagas e este falhou. Enviou um guerreiro para que pudesse proteger os pobres e necessitados e este falhou. Enviou o artista para distrair o mundo com as suas composições e este volta a falhar. E agora pergunto, será que o professor, o médico, o guerreiro e o artista daquela época pode ser algum de nós nos dias de hoje? É uma questão interessante, não é? Será que nós estamos a fazer a parte que nos compete no decurso da vida? São reflexões. Penso que nós todos já compreendemos que o Espiritismo é muito claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo, bem compreendido, nos ajuda a chegar ao objetivo. Desta forma, será que nós estamos cientes do papel que nós devemos desempenhar aqui? O labirinto da vida no corpo é muito vasto. Moralmente falando, o mundo em que vivemos é ainda muito pouco espiritualizado. É um mundo ainda atrasado, com muitos conflitos. Será que nós podemos comparar a alguma destas personagens que este texto nos narra? Será que estamos a aproveitar devidamente a oportunidade que Deus nos deu, preocupando-nos somente com a materialidade? Estas são indagações que cada um deve fazer a si próprio. O Excelso Pai, preocupado então com tantas negações, ordenou a vinda do mensageiro do amor, pois acreditava que se o professor, o médico, o guerreiro e o artista tinham falhado, o que trouxesse em seu coração o amor, vendo no próximo um irmão, sentindo a compaixão, esse poderia ser o caminho. Este enviado, com imensa piedade, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E aqui nós podemos verificar que a mensagem que nós somos envolvidos é para tocar o nosso coração, é para mostrar que o amor, a paciência, a tolerância, a caridade pode transformar o homem velho no homem novo. Aquele que não sabe ouvir,
aquele que ouve algo que não gosta e responde, aquele que diz, já nasci assim, vou morrer assim, está decretando a sua falência moral, está decretando a sua falência espiritual, pelo que nós não podemos perder mais esta oportunidade, perdendo-nos novamente nos labirintos da prepotência e da mesquinhez. Por isso, o amor é o caminho, a caridade é o meio e o perdão o combustível para percorrermos o caminho da nossa evolução e da nossa transformação. Jesus foi a paz, Jesus foi serenidade, Jesus foi amor. Este é o convite para a nossa atual encarnação. O professor, o médico, o guerreiro e o artista traziam sabedoria, mas Jesus trouxe o amor. Se ele era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico. Quando nós vemos que a dor é uma bênção de Deus, que Deus envia aos seus eleitos, contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, na paciência. Nós podemos perceber que nenhum de nós está na Terra para ter uma vida às mil maravilhas. O sofrimento faz parte do processo de evolução do espírito. Quem estiver no planeta Terra imaginando que aqui é uma vida maravilhosa apenas com flores, colhendo somente alegrias das paixões que a vida nos oferece, está muito enganado. Pois vivemos ainda com pessoas muito duras, com pessoas ignorantes, da mesma forma que nós ainda nos encontramos na condição de termos muito que aprender. A vida é cheia de desafios. A vida nos convida em todos os momentos a repensarmos, a buscarmos o nosso crescimento, a estimularmos o nosso homem novo. Nos dizendo a mensagem que, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora, da bondade pura no coração das criaturas terrenas e levando o mais alto nível com plena vitória na divina missão de que for investido, devemos analisar a forma como tratamos o outro, porque essa será a forma que o outro irá fazer conosco. A vida é uma equação muito simples, não tem qualquer complicação. O que nós semearmos hoje, vamos colher amanhã. Pelo que, se nós plantarmos espinhos, vamos colher espinhos. Se nós plantarmos amor, iremos colher amor. Então, que nós possamos refletir na vida, que nós possamos refletir nas nossas atitudes, para que não venhamos novamente a cair nos erros do professor, do médico, do guerreiro e do artista. Erraram pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo e pela sua vaidade, faltando-lhes a devida humildade no desenvolvimento e no assimilar os seus conhecimentos, crendo somente que o mundo lhes poderia oferecer gozos fugazes. Que possamos ter em mente que a vida é um constante trabalho interior, que a vida é uma renovação de todos os dias, mas que se não creio realmente na necessidade da mudança, ficará muito difícil eu compreender o papel que devo desempenhar onde estou inserido. Que possamos respeitar tudo e todos e amar sempre, para que amanhã possamos colher tudo de bom que plantamos no dia de hoje. Muito obrigado por esta palestra, por esta oportunidade.